Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar a respeito de projeções paralelas. Nas aulas passadas, nós aprendemos como representar as peças, os nossos objetos, em duas dimensões, como representar por meio de vistas ortográficas, inserimos cortes em cima dessas vistas. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito do 3D, daquela peça que é representada por meio de uma projeção paralela. Então, para facilitar o entendimento daquela peça, daquele elemento que eu quero representar, recorre-se a uma forma de representação que procura expressar a profundidade, ou seja, a relação tridimensional das projeções paralelas e perspectivas. É uma representação gráfica de extrema utilidade para a compreensão espacial desse objeto que eu quero projetar. Quer se trate de uma projeção central paralela, oblíqua-ortogonal, que nós vamos estudar logo em seguida, esse tipo de representação se aproxima mais de uma fotografia. Aqui eu vou fazer uma observação. As projeções paralelas, como o próprio nome sugere, são caracterizadas por linhas que elas são desenhadas sempre em paralelo, ao passo que as perspectivas, que são as projeções cônicas ou centrais, que nós vamos estudar logo a seguir, se caracterizam por linhas convergentes, elas se encontram em algum ponto. Porém, no Brasil, é comum a adoção do termo perspectiva tanto para as projeções paralelas como para as projeções cônicas ou centrais. Então, quando eu falar aqui de perspectiva, eu posso estar falando de qualquer representação com profundidade, qualquer representação tridimensional. Existem algumas classificações. As maiores classificações aqui são as projeções cônicas e as projeções cilíndricas. A projeção cônica, nós podemos observar que as linhas do objeto que são representadas em 3 dimensões, elas se encontram, elas se convergem em um ponto. Então, aqui não são projeções paralelas, são projeções cônicas. Existem projeções com um ponto de fuga, ou seja, quando nós traçamos essa linha de fuga, essa continuação das linhas, elas vão encontrar em somente um ponto no espaço. Existem 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. Dentro das projeções cilíndricas ou projeções paralelas, como o próprio nome diz, aqui as retas do objeto em 3 dimensões, ela é representada de forma paralela, elas não encontram em um ponto no espaço. Ela pode ser separada em oblíqua e ortográfica. Dentro da ortográfica, nós já estudamos as vistas ortográficas, que são representações em 2 dimensões de várias faces do meu objeto em 3 dimensões. Hoje nós vamos estudar as perspectivas, as projeções axonométricas. Axonométricas de forma que nós podemos ainda classificá-las como isométrica, dimétrica e trimétrica. Diferente da ortográfica, nós temos a vista, a perspectiva oblíqua, também chamada de cavaleira. Nós vamos aqui iniciar os nossos estudos com a perspectiva cônica. Então, ela é utilizada quando se quer se dar uma imagem mais fiel do objeto. No caso, ela pode ter 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Como eu disse anteriormente, quando eu continuo a projetar essas minhas retas do meu objeto em 3 dimensões, eu consigo observar essas linhas de fuga. E essas linhas de fuga, elas encontram em um ponto, ou 2, ou 3 pontos no espaço. Isso é o que caracteriza uma perspectiva cônica. Por que dar uma imagem mais fiel do objeto? Porque a perspectiva cônica é o que mais aproxima da nossa visão. Então, as perspectivas cônicas são as mais associadas à ideia que geralmente temos de perspectiva, de desenho em 3 dimensões, pois são as que mais se assemelham à interpretação feita pelos nossos olhos. Então, como nós podemos observar nessa foto aqui, esse caminho ele converge em um único ponto. Isso significa que ele é do tipo perspectiva cônica. A perspectiva cônica normalmente não é utilizada em desenho técnico. Ele é muito utilizado em desenho artístico, como nós conseguimos observar nessa ilustração. Passamos agora a estudar as projeções
paralelas, também chamada de projeções cilíndricas, que hoje vai ser o foco dos nossos estudos. Elas podem ser divididas em oblíquas, axonométricas e projeções ortográficas. Projeções ortográficas nós já estudamos em aulas passadas. Oblíquas e axonométricas nós vamos estudar hoje. Um exemplo de projeção cilíndrica oblíqua é a perspectiva cavaleira. Ele proporciona uma deformação no objeto. Existe um fator de redução, um FR. Então, por esse motivo, uma das faces deve estar paralela ao plano de projeção e as demais elas vão estar em relação a um ângulo em relação horizontal. Essas linhas que estão em relação a um ângulo, elas têm uma deformação. Essa distorção é representada aqui pelo fator de redução, chamado de FR. Ele é aplicado nas arestas perpendiculares ao plano de projeção, ou seja, a sua profundidade. Então, estou mostrando aqui que essa é a aresta aqui aplicada, esse FR, aqui nós podemos notar, e aqui também. Ou seja, ela é perpendicular ao plano dessa projeção, é o plano da tela. Sendo que a relação entre a aresta representada na projeção e a aresta real. Então, esse tamanho aqui, dessa aresta é menor que a aresta real. E esses valores de FR, de fator de redução, variam de acordo com o ângulo entre o plano de projeção e as projetantes. Então, aqui eu trago um exemplo da mesma peça. Aqui está a representação em cavaleira com 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para 30 graus, essa aresta que representa a profundidade aqui, ela é 2/3 do tamanho da aresta real, que representa realmente a profundidade. Então, a gente fala que essa perspectiva cavaleira de 30 graus tem um FR, um fator de redução de 2/3. Para 45 graus, nós podemos notar aqui, que o ângulo é 45 graus em relação à horizontal. Essa minha linha de profundidade, ela é a metade da minha aresta real. E, finalmente, aqui, para um ângulo de 60 graus, esse meu FR é igual a 1/3. Aqui eu mostro uma perspectiva, uma projeção paralela do tipo isométrica, que nós vamos estudar mais à frente, mas aqui todas as suas medidas são reais, não existe nenhuma distorção. A vista frontal, proporcionada pela projeção ortográfica, e aqui eu apresento uma projeção, uma perspectiva cavaleira, com ângulo de 45 graus. Como ele possui 45 graus, essa aresta aqui, quando vai ser desenhada, ela deve ser a metade daquele valor original. Então, se eu tenho aqui uma profundidade de 50, esse tamanho dessa aresta aqui vai ser representada com o tamanho 25, uma vez que o fator de redução dela é meio devido ao seu ângulo de 45 graus. Passamos agora a estudar as projeções axonométricas. Elas são divididas em 3. A isométrica, que é a mais utilizada. Iso vem de igualdade, então significa que é igualdade de medidas, por isso isométricas, em que todos os 3 eixos x, y e z são dispostos na mesma escala. Então, ele tem a proporção de largura, profundidade e altura 1:1:1. Não existe nenhuma distorção nesse caso. Nós temos também aqui a perspectiva, a projeção axonométrica dimétrica, em que 2 entre os 3 eixos principais são mantidos na mesma escala, e a trimétrica, em que os 3 eixos principais são dispostos em escalas diferentes. Aqui, nós observamos que somente a isométrica possui a mesma proporção, e, portanto, não existe distorção. As demais existe alguma distorção em um dos eixos. Eu vou dar o foco aqui na perspectiva isométrica. Então, é o processo de representação tridimensional que o objeto situa em um sistema de 3 eixos coordenados, x, y, z, em que cada um desses eixos possui 120 graus entre si. Então, nós podemos notar aqui o x, o y e o z dispostos de tal forma que existe 120 graus entre cada um deles.
nós podemos notar aqui nesse dado, né, que existe a presença de 3 das 6 faces, fica muito nítido, né, 3 das 6 faces desse cubo, desse dado aqui. Aqui é representação isométrica de uma peça qualquer. Podemos notar que a peça sempre vai ficar 30 graus, né, em relação à linha horizontal. Tanto aqui nessa face esquerda, quanto nessa face direita, existe esse ângulo de 30 graus. O interessante da perspectiva isométrica é que o objeto é representado de tal maneira que permite demonstrar 3 de suas faces, de forma que elas geralmente correspondem à vista frontal, lateral esquerda e superior, ou então frontal, lateral direita e superior, depende de qual vista frontal que eu for escolher. Mas ela é ideal para representar grande parte da minha peça e por isso ela é a mais utilizada na confecção de perspectivas. Como nós podemos notar, linhas e arestas isométricas são paralelas aos eixos axonométricos. Eixos axonométricos são os eixos, né, principais, x, y e z, e são representadas em verdadeira grandeza na perspectiva. Então, por esse motivo, que é muito fácil obter as cotas, obter o tamanho da peça com uma perspectiva isométrica. Existem também as arestas não isométricas. Então, elas não são paralelas aos eixos axonométricos. Elas não são paralelas nem a x, nem a y, nem a z. Então, para o traçado de arestas não isométricas, deve-se considerar o sólido envolvente como elemento auxiliar, marcando-se os pontos extremos das linhas não isométricas e unindo-os posteriormente. Ou seja, eu vou primeiro traçar as linhas isométricas que eu consegui e depois, com seus limites, eu uso eles como auxílio para traçar a minha linha não isométrica. Então, eu trago aqui como exemplo essa peça. Eu tenho aqui vários contornos que são isométricos, porque eles estão paralelos aos eixos x, y ou z, né? Então, são paralelos aos eixos axonométricos. Então, por exemplo, eu quero traçar essa aresta não isométrica. Primeiro eu vou traçar essa minha aresta isométrica, essa minha outra aresta isométrica, e observem que existe um ponto extremo aqui e outro ponto extremo aqui. Eu vou usar esses pontos para uni-los e formar a minha aresta não isométrica. É assim que é realizado esse desenho em perspectiva. Finalmente, eu vou falar um pouquinho a respeito dos círculos isométricos. Como representar um círculo dentro dessa perspectiva. Então, nas projeções paralelas, todos os círculos são representados por elipses, exceto os círculos verdadeiros. Aqueles são representados nos planos paralelos ao plano quadrado. Então, a perspectiva isométrica do círculo será uma elipse inscrita em cada face do cubo isométrico, com lados de mesma dimensão do diâmetro original do círculo. Então, quando eu quero desenhar no papel, por exemplo, um círculo numa perspectiva isométrica, eu preciso, então, identificar qual face que eu vou trabalhar. Vamos supor que é essa aqui, lateral esquerda. Desenho um cubo aqui, um quadrado, né? Ou um cubo isométrico e obtenho esse círculo de maneira que eu vou unir aqui sempre os pontos medianos desse meu círculo, de forma que nós podemos observar que ele forma uma elipse. Então, eu posso inseri-la dentro do meu desenho. No AutoCAD, é possível inserir um isocírculo. O isocírculo nada mais é que uma elipse em que eu posso escolher a face dele e o raio. Ele já traz para mim esse isocírculo aqui, ó, esse círculo isométrico pronto. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão lá no Moodle, elas vão compor parte da nota de vocês, assim como a presença das aulas assíncronas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail, nos fóruns do Moodle, ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até mais.